Então, esse decreto aqui anterior aqui, ó, o 5926 de 2004, então ele vem, na verdade, dizendo exatamente em que critérios pode ser considerada uma pessoa deficiente para efeito de reserva legal de cargos. Tá? Então, na verdade, a miastenia ela é encarada dentro do termo técnico de paresia, tá? Ou uma semiparalisia. Tá? Então, ou seja, dentro da lei existe esse enquadramento legal. Por quê? Porque, na verdade, acaba gerando uma certa enfraquecimento muscular, não é isso, Lídia? Esse enfraquecimento muscular, na verdade, então ele pode ser utilizado para vocês obterem uma colocação junto ao mercado de trabalho, tá certo? Usando essas cotas, ou para efeito de concurso público, tá? Agora, sempre que vocês passarem por essa situação, vocês vão ter que passar por uma perícia, ou seja, o médico vai avaliar vocês. O problema é que os médicos nem sempre conhecem bem o que é a miastenia, né? E daí que, na verdade, cabe a vocês instruírem o médico com documentos, com papéis, relatórios médicos, laudos, que possam auxiliá-lo como isso se encaixa, né? Agora, é uma situação que não é fácil, porque se você tenta se aposentar, o médico olha para você e diz, não, você está perfeito. Aí se você tenta entrar como deficiente, faz, não, também não, ou seja, é uma situação que você, é uma situação difícil de você enquadrar, né? Porque ora você pode ser considerado, quando você quer ser considerado incapaz, eles te consideram capaz. E quando você quer ser considerado incapaz, e vice-versa. Então a situação ela não é tranquila, mas evidentemente isso vai depender muito da parte técnica. Se os médicos derem um laudo bonitinho, dando o direcionamento, isso ajuda bastante. Bom, aí nós temos, já partindo para os planos de saúde, eu passei rapidamente, gente, só para vocês entenderem, depois vocês vão poder fazer perguntas. Então, vamos recapitular. Temos os direitos humanos, isso na verdade a maioria dos países democráticos, eles acolheram todos os direitos humanos. Na sequência, o Brasil promulgou a Constituição de 88. Nessa Constituição de 88, a gente recepcionou todos esses direitos humanos, né? E colocou de forma bastante corajosa a obrigatoriedade do Estado em promover a saúde, a educação, né? Resguardando todos aqueles bens relativos à dignidade humana. Foi criada a Lei do SUS, né? Que vocês viram que no artigo 6º fala da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Nós também vimos a questão vamos voltar aqui um pouquinho, o Código de Saúde do Estado de São Paulo, onde até a alimentação é mencionada, tá certo? A Constituição Paulista também reconhecendo a saúde como direito de todos e obrigação do Estado, tá? E vimos como é que o Ministério da Saúde, do Trabalho encara essa situação, né? Então é reconhecido como uma deficiência, tá certo? Cujo termo nós destacamos aqui. E agora com relação aos planos de saúde, a Lei 9656 de 98, tá? Essa lei, na verdade, qual é a vantagem de você ter um plano de saúde depois de 98, adaptado, né? A vantagem ela é muito sutil, mas a partir de 98, a ANS, que é o órgão responsável por cuidar de todos os planos de saúde, ela estabeleceu um rol de procedimentos mínimos. Assim, todos os planos vão ter que fornecer isso, independente se é caro, se é barato, mas esses procedimentos, todos os planos vão ter que fornecer. Então, é isso que, na verdade, está no artigo 12 da Lei 9656. Então, graças à pressão da sociedade, esse rol tem sido atualizado com mais frequência, porque antes demoravam anos e anos, surgiam novas tecnologias, isso não era incorporado. A sociedade tem se mobilizado, tem pressionado, e isso tem sido revisto praticamente ano após ano, tá? Onde as novas tecnologias começaram a ser incorporadas com um pouquinho mais de rapidez pelos planos de saúde. Né? Precisa fazer um PET scan. Não, PET scan está fora do rol, então eu não vou cobrir. Agora, olha o que é interessante, a lei diz em rol mínimo exigido.
O que significa isso? Se é mínimo, significa que não é o máximo. Mas eles usam isso como se fosse o rol máximo. Até aqui vem a minha responsabilidade. Não é assim. Tá? Não é isso que quer dizer a lei. A lei diz o seguinte, o mínimo que você vai fornecer é isso, mas não significa que você vai ter que dar um passo a mais. Tá? Então, ou seja, os planos de saúde usam isso de forma taxativa e não é correto. Isso pode ser, na verdade, discutido judicialmente, dizendo, olha, não está no rol, mas eu preciso por isso e isso, porque faz parte do meu tratamento, porque eu já esgotei os outros protocolos clínicos e não respondi. Então, aí eu tenho que aí o plano de saúde vai ser obrigado a te fornecer esse além. Tá? Bom, aqui nós estamos destacando uma série de legislações com relação aos planos de saúde. Tá? E como mencionei, a mais importante é a Lei 9656, que é a que regulamenta toda essa questão de planos de saúde. Aí eu falo assim, mas e os planos anteriores a 98? Como é que funciona? Basicamente é o seguinte, as pessoas que contrataram um plano antes de 98, elas assinaram um contrato, não é isso? É esse contrato que vai prevalecer. Então as cláusulas que foram contratadas é que vão reger essa situação. Tá? Ah, mas tem uma cláusula lá, por exemplo, que não dá direito, eu contrair câncer e não dá direito à quimioterapia. Tudo isso é passível de ser discutido, tá? Principalmente por essa legislação aqui, ó, o Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele na verdade, principalmente esse artigo que eu estou destacando aqui, o 51, ele diz o seguinte, ó, são nulos de pleno direito, entre outros, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, ou exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza. Ou seja, essa cláusula ela pode ser usada por todos os consumidores de saúde, seja do serviço público ou privado. Né? Existe alguma situação que me foi colocada que me é abusiva? Então, eu posso pedir que seja declarada a nulidade dessa situação através do artigo 51. Isso é muito comum. Por exemplo, vamos pensar aqui, medicamentos de uso oral. Né? Hoje nós temos uma série de medicamentos de uso oral que na verdade representam o próprio tratamento para algumas doenças crônicas. Né? Mas a maioria dos planos de saúde diz, não, seu medicamento é oral eu não vou fornecer. Está aqui no contrato, ó, medicamentos de uso domiciliar, oral, opa, eu vou invocar o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, dizendo, ok, tem essa cláusula, mas ela é abusiva. Por quê? Porque eu preciso disso para o meu tratamento. Eu não estou pedindo um remédio para dor de cabeça, eu não estou pedindo um anti-inflamatório porque o meu dedão está inchado, eu preciso de medicamento para tratamento da minha doença. Pronto. Então, esse é um exemplo. Tá? Então, situações que, na verdade, me retirem o objetivo do meu plano de saúde, ou seja, eu quero ser tratado, ele não quer me tratar, vamos discutir. Artigo 51 no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, essa resolução normativa que eu estou destacando aqui, a 211, foi a que entrou em vigor em junho, agora. Não sei, alguns de vocês devem ter ouvido falar que algumas coisas mudaram. É essa resolução, na verdade, que entrou em vigor. Ela foi em janeiro, entrou em vigor 180 dias depois, tá? Onde ela, na verdade, essa resolução que é utilizada pelos planos como o rol mínimo exigido, tá? Hoje nós temos aproximadamente 3.000 itens que são obrigatórios para todos os planos, mesmo aqueles baratinhos ou os mais caros. Lógico, cada um respeitando a sua rede referenciada, os hospitais que te oferecem, né? Uns vão te oferecer o Einstein, outros vão te oferecer o Evaldo Foz, né? Mas todos têm que te oferecer esse atendimento. Ah, eu contratei um plano, mas ele não dá direito à quimioterapia. Opa, tem algo errado. Né? Então, ou seja, não dá direito à fisioterapia. Opa, tudo isso precisa ser analisado com calma e, conforme for, vocês discutirem que é uma situação abusiva. Tá?